Desde que o Donald Glover lançou o clipe novo do projeto musical dele, o Childish Gambino, ninguém conseguiu falar de outra coisa que não fosse This Is America. O clipe bateu mais de 10 milhões de views nas primeiras 24 horas, e já fizeram uma enxurrada de vídeos e textos e postagens e artigos tentando entender e explicar cada referência que aparece no clipe. A ideia desse vídeo não é tentar explicar essas referências, porque um monte de gente muito mais qualificada que eu já fez isso. Mas tem uma coisa que ninguém falou sobre esse clipe até agora, que é o porquê dele ter causado tanto, e principalmente, em que ele contribui para a história desse gênero, que parece já não ser mais tão importante que nem ele era antes, o videoclipe. Eu nasci nos anos 80, e assim como a maioria da galera que nasceu nessa época, todas as referências musicais e estéticas que acabaram formando a nossa visão de mundo vieram dos videoclipes. Eu chegava em casa, ligava a televisão na MTV e não mexia no controle remoto por horas. Na verdade, a maior parte do entendimento do que era ser um artista de sucesso, tanto para mim quanto para os próprios artistas que estavam se formando, vinha através de clipes que passavam na MTV. Hoje a própria ideia de um canal de televisão que fica passando clipe 24 horas por dia já soa como algo meio estranho, mas nem sempre foi assim. Talvez a gente tenha que voltar um pouco para entender isso. A relação entre música e filme é tão velha quanto o próprio cinema. Vários filmes musicais do início do cinema eram basicamente a junção de diversos clipes musicais com uma historinha no meio que juntava todos eles. Nas décadas de 40 e 50, eram muito comuns os clipes estrelados por cantores famosos, como Elvis ou os Beatles. Mas a ideia de videoclipes, ou music videos, mais ou menos da mesma forma que a gente conhece hoje, começou nos anos 60, com os promotional clips. Esses vídeos eram basicamente uma forma de artistas como Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Pink Floyd e Bob Dylan de promoverem seus lançamentos sem ter que ir pessoalmente nos programas para tocar suas músicas. No início, esses vídeos promocionais eram simples gravações dos artistas tocando, mas rapidamente eles começaram a adquirir uma cara própria. Nos anos 60 e 70, esses clipes se tornaram uma parte fundamental da estratégia de artistas e gravadoras, e da própria indústria musical, e graças a esse aumento na produção, puderam surgir programas dedicados apenas aos music videos, e no início dos anos 80, um canal inteiro para passar eles. Apesar disso, a maneira como esses vídeos eram pensados e produzidos não tinha evoluído tanto, até que chegou esse cara. Em 1983, Michael Jackson lança o clipe da música Thriller, que até hoje é considerado o clipe mais importante da história. Esse clipe, que na verdade é um curta-metragem de uns 14 minutos, dirigido por um dos maiores diretores de terror da época e com um custo de mais de $500 mil, não era simplesmente uma maneira de divulgar a música ou o álbum do Michael Jackson. Ele era uma obra nova, que apesar de usar o mesmo universo da música, contava uma história completamente diferente. Mas a grande sacada do Michael Jackson não foi fazer um clipe longo ou gastar um caminhão de dinheiro para produzir ele. A sacada dele foi entender que com as novas ferramentas que o público tinha adquirido para consumir música, a própria maneira de consumir música tinha mudado. Música não era algo mais só para ser ouvido, era algo para ser visto. E não bastava você simplesmente gravar uns takes da banda tocando ou do artista fingindo que estava cantando, ou usar umas luzes meio psicodélicas. Você precisava apresentar algo novo, algo que fosse pensado para causar o maior impacto possível dentro da plataforma que ele fosse aparecer, que no caso era a televisão. E que usasse o máximo de recursos possíveis que essa plataforma tivesse para oferecer. Esse clipe não era um suporte para uma música. Ele era um filme, com começo, meio e fim, que fazia você rir, sentir medo, torcer e te ensinava uma coreografia para você dançar depois. É claro que depois disso, toda a ideia do que era um videoclipe e para que ele servia mudou, e todo mundo passou a oferecer uma experiência bem mais completa na hora de produzir os clipes. Mas a questão é que esse gênero começou a crescer e produzir obras memoráveis e adquirir uma estética própria, que não só importava elementos de outros gêneros, mas que começou até a influenciar o cinema, a publicidade e as artes em geral, e a formar profissionais dedicados exclusivamente a ele. As coisas continuaram evoluindo nas próximas décadas, até que lá pro meio da década de 2000, chegou um elemento novo nessa dança. Sim, é exatamente o que você está pensando, a internet. Mais especificamente, uma internet que era rápida o suficiente para que aparecessem sites de streaming de vídeo. Esses sites permitiam que você assistisse os clipes na hora e na ordem que você quisesse, o que não só fez com que a MTV perdesse muito a razão de existir no mesmo formato que antes,
mas que fez com que os próprios clipes voltassem a ser uma ferramenta que servia mais para divulgar os lançamentos de artistas do que fazer algo realmente novo. Até que chegou esse cara. Não, esse cara. Hiro Murai é um diretor de videoclipes nascido no Japão, mas que mora em Los Angeles desde os 9 anos. Ele já dirigiu clipes de artistas consagrados, mas acabou direcionando sua carreira para trabalhar com artistas em que ele pudesse mais do que apenas dirigir os clipes, mas colaborar. O uso de referências externas é uma das marcas do trabalho dele, como no clipe da banda St. Vincent, Cheerleader, que não só faz referências ao trabalho do escultor Ron Milk, mas as fotos das pessoas observando as esculturas gigantes que por vezes parecem mais humanas que elas. Assim como boa parte das pessoas que tentam se encaixar numa cultura diferente da sua, Hiro diz que no começo tentava negar suas raízes japonesas, mas que esse pêndulo acabou indo com força para outro lado, e ele mergulhou em referências de diretores asiáticos como Takeshi Kitano. Eu não consigo dizer se essas cenas estranhas e sinuosas eram para ser engraçadas, ou dramáticas ou melancólicas. Às vezes tem takes longos e contemplativos sobre nada, pontuados por chacoalhões súbitos de violência. Parecia uma história sendo contada por alguém que não sabia a menor diferença entre um evento dramático que alterava a história ou algum detalhe mundano. Lembra alguma coisa? A colaboração de Hiro com Glover é antiga. Eles já colaboraram em alguns clipes do Gambino, o que fez com que ele considerasse o Hiro como seu diretor de clipes favorito. Tanto que ele foi convidado para dirigir a série Atlanta de Glover e acabou se tornando um dos produtores executivos dela. Apesar dessa longa colaboração, ou talvez por causa dela, o Hiro parece ter atingido o ápice no clipe This Is America. E a grande sacada do Hiro e do Glover não é colocar várias referências a artistas ou referências históricas ou mesmo usar cenas chocantes no clipe. A sacada deles foi entender que com as novas ferramentas que o público tinha adquirido para consumir música e clipes, a própria maneira de consumir essas coisas tinha mudado. Clipes não são mais algo para ser visto como uma simples historinha que era contada no mesmo universo da música. Eles precisavam ser algo pensado para causar o maior impacto possível dentro da plataforma que ele fosse aparecer, no caso, a internet. Eles precisavam usar o máximo de recursos possíveis que essa plataforma tem para oferecer. Esse clipe não era o suporte para uma música ou um curta baseado nela. Ele é um poema visual que rima com os signos que estão dentro das imagens, assim como uma música rima com os signos que estão dentro das palavras. E para que um poema desses faça sentido, ele precisa de uma plataforma que permita que você assista ele de novo, e pare e abra uma aba nova para pesquisar, e assista em câmera lenta, frame a frame, ou no sentido reverso, e que você possa desmontar ele, e fazer colagens com ele, e com as referências que ele traz, e transforma ele numa espécie de gincana, uma caça ao tesouro em que você precisa coletar cada pedaço para conseguir ver o mapa por completo. É por isso que esse clipe é tão importante, porque ele entende o meio dele. This Is America não poderia existir em qualquer tempo que não seja hoje, não apenas pelo conteúdo político que ele traz, mas pela forma como ele é apresentado. É extremamente difícil acreditar que esse clipe seja apenas uma maneira de promover uma música. Ele é uma obra à parte da música, que não depende dela para existir. Talvez esse clipe não seja apenas a coroação de dois artistas que merecem ser ouvidos, mas sim o ponto inicial de uma nova maneira de entender como se faz um clipe, e principalmente, para que ele serve. We just wanna party.